Muito boa tarde, minha Paraíba. Terça-feira, dia 27 de junho de 2023 e a gente ao vivo aqui, começando mais uma edição do Seu Rede Verdade, chegando para você, trazendo as informações da política aqui na Paraíba e em João Pessoa especialmente. Todo mundo debatendo já eleições 2024. Quem está comigo hoje, você acompanha, é o comunicador Nilvan Ferreira, do PL. Nilvan, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a Paraíba. Boa tarde a todos os telespectadores. Prazer estar aqui. Agradecer o convite e estou à sua disposição. Tem tema, tem muito tema. Por que é tão difícil, para a gente começar, Nilvan, por que é tão difícil e está sendo tão difícil unir a direita em João Pessoa? Eu acho que a direita não está dividida. Eu acho que na campanha de prefeito de 2020, a direita esteve dividida, porque eu fui candidato a prefeito, o deputado Valber Virgulino foi candidato a prefeito, com o apoio do Cabo Gilberto, que era o coordenador da campanha, e em 2024 a gente está tendo um cenário bem parecido com o de 2022 na campanha para o governo do Estado. Nós temos hoje a verdadeira direita, os segmentos mais comprometidos com as bandeiras da direita, dos conservadores, unidos. Eu estou junto com o Valber está junto comigo, nós estamos juntos entre ambos. Inclusive, diante dessa nova conjuntura, a gente formatou uma espécie de pacto, os três, para que todos os passos que nós possamos dar daqui para frente, esses passos sejam dados em comum acordo entre os três, na discussão da candidatura a prefeito, na discussão das candidaturas a vereador, né, nos partidos que vão estar em torno desse projeto, inclusive na formatação de um plano de governo para João Pessoa. Inclusive, vocês estiveram juntos recentemente, tiraram uma foto, fizeram um registro aí desse encontro e desse pacto, que você está dizendo nesse sentido aí. Mas você tem um obstáculo, eu posso chamar de obstáculo ou empecilho, que é a palavra do presidente estadual do PL, deputado Wellington Roberto, que parece mirar para outros caminhos. É possível, enfim, chegar a uma convergência nesse sentido ou vocês vão superar isso? Não, da nossa parte tem como ter convergência. Aqui ninguém está impondo absolutamente nada, e a gente já deixou isso muito claro. O que é que está acontecendo, na verdade, Luiz, de uma forma bem... Que bacana você poder contar isso para a gente aqui. Para bem rápido, para as pessoas entenderem. O normal, numa decisão que está prestes a ser tomada, de escolha de um candidato a prefeito da maior cidade do estado, qual é o correto em qualquer partido? Vamos aos extremos, o PL ou o PT. O que é que todos fazem? Ouve ou escuta as lideranças locais. Quais são essas lideranças locais? As lideranças que, testadas nas urnas, mostraram uma certa potencialidade eleitoral. Ou com mandato ou com perspectiva de poder. Ou com mandato ou sem mandato. Às vezes uma liderança que não tem mandato mostrou aí um resultado legal que pode criar perspectiva de poder. Em João Pessoa, quais são as lideranças que precisam ser ouvidas na disputa, na escolha do nome do candidato a prefeito? Você citou algumas aí. Vamos lá. Eu acho que tem que ouvir o deputado federal mais votado de João Pessoa, historicamente, que é Cabo Gilberto. O deputado estadual mais votado em João Pessoa, que é Valber Virgulino. Tem que ouvir Nilvan, que foi o candidato a governador mais votado no primeiro turno, enfrentando duas máquinas, 130 mil votos, né? 32% dos votos praticamente de João Pessoa. Praticamente nós três fizemos isso. E eu acho que tem que ouvir também o pastor Sérgio Queiroz, que eu acho que nós temos que buscar ele, que apesar dele estar distante do nosso palanque... Ele não está no PL, né? Fisicamente, não estava no PL... né? Mas defendeu o nome de Bolsonaro no primeiro turno, na campanha inteira, apesar de tudo que aconteceu. Eu acho que essas figuras têm que ser ouvidas. Qual é a discordância nisso? É de que nós pensamos de um jeito e o coronel do partido, que é o Wellington Roberto, pensa de outro. O que é que o Wellington Roberto quer fazer? O Wellington Roberto, Gilberto é eleito deputado federal, conquista o diretório de João Pessoa justamente, e aí foi uma decisão política do partido lá em Brasília, ó, o deputado federal majoritário é Gilberto, nada mais justo do que ele ser o presidente do partido em João Pessoa. Eu concordo, Valber concorda, todo mundo. O que é que o deputado Wellington Roberto faz? Para tirar o poder de coordenar o processo eleitoral de Gilberto, aí começa Bruno Roberto aqui nesse programa a dizer que a decisão de tudo, de eleição, vinha de Brasília, que era uma estratégia de Wellington Roberto, que é Raposa Velha, de
secar o poderio de decisão de Cabo Gilberto, ou do comando de Cabo Gilberto. Então a gente não concorda com isso. O que é que eu acho especificamente sobre isso? Nós não vamos deixar que Bolsonaro seja enganado como foi enganado o ano passado. Homem. Nós não vamos permitir isso. O Wellington Roberto é acostumado lá no interior, porque ele tem acerto com muitos prefeitos, de chegar com seu chicote e lapiar o chicote e todo mundo fazer posição de cachorrinho para obedecer ele. E aqui nós não vamos fazer isso. O Wellington Roberto não tem voto em João Pessoa, não é liderança em João Pessoa, não teve um gesto desse homem no ano passado em relação à campanha nem de Bolsonaro nem a nossa, e eu tenho inúmeros casos que aconteceram que eu acho que essa é a hora agora da gente mostrar a verdadeira face de quem, revelar e de ficar quem claro. foi ator, de quem foi protagonista no ano passado, que é para poder a Paraíba entender o que é que está acontecendo. Agora, Nilvan, quando eles, aí mais o Bruno Roberto, que foi candidato ao Senado, o deputado Wellington Roberto, tanto quanto mais restrito a entrevistas, mas quando eles sentam para falar sobre, eles, de forma ainda indireta, mas falam que essas pessoas, eles mencionam, essas pessoas abandonaram o Bolsonaro, depois que Bolsonaro perdeu, só quem está com o Bolsonaro ainda é o Wellington Roberto e seus filhos. Que leitura é essa? Acho que a leitura é equivocada. Eu quero saber quem está com o Bolsonaro na campanha, depois da campanha e agora. É só você observar esse cenário. Quem é que está em Brasília levantando todos os temas e os debates para defender Bolsonaro, mesmo depois de derrotado? É Cabo Gilberto. Procura um pronunciamento de Wellington Roberto lá em Brasília defendendo Bolsonaro. Pelo amor. Procura no Google. Você que está em casa, procura no Google. Agora, você vai encontrar posições claras minhas, de Valber Virgulino na Assembleia Legislativa, na defesa de Bolsonaro. Isso é muito claro, Luiz. Eu lembro de uma reunião em Brasília, quando eu fui decidir me filiar ao PTB, ao PL, sair do PTB, e na frente de Bolsonaro, está marcado na minha mente. O Wellington Roberto disse, presidente, o candidato a senador é Bruno, agora lá eu tenho uma estrutura de 70 prefeitos, todos vão declarar imediatamente apoio para o senhor, apoio para Nilvan e apoio para Bruno. Não chegou esse apoio para Bolsonaro nem para mim, chegou só para Bruno. Eu tinha cidade que eu fazia um comício agora à noite com 200 pessoas, e no interior não é fácil fazer comício de direita, né? A gente sabe que Sim. a supremacia no interior é da esquerda, do PT. Se revelou nas urnas. Historicamente o Nordeste é assim. Mas eu estava lá, Cabo Gilberto, Valber, mas com um quilômetro distante tinha um comício de veneziano, e quem estava no comício de veneziano? Estava o Wellington Roberto e Bruno Roberto, no meio do povo que estava fazendo L. Então são essas posturas, por exemplo, eu pedi a nossa equipe para ir para uma carreata vizinha a Itabaiana, organizada por Wellington e os prefeitos que apoiam ele lá na região, e quando o meu pessoal chegava com o meu adesivo e o adesivo de Bolsonaro, a ordem lá está gravado por uma pessoa que estava lá, nossa. A ordem era dizer, não, está proibido botar adesivo de Bolsonaro e Nilvan, porque aqui o pessoal vota em Lula. O Wellington Roberto mandou proibir, não bota adesivo não. Material de Bruno Roberto, 90% não tinha nem Nilvan, nem tinha Bolsonaro. Então eles não fizeram campanha para Bolsonaro. Quem fez campanha para Bolsonaro foi eu, foi Gilberto, foi pastor Sérgio, foi o deputado Valber. Mas Nilvan, por que na campanha vocês não disseram isso? A nossa fidelidade com o Bolsonaro é tão grande que a gente preferiu aguentar esses sapos todos calados para não atrapalhar a campanha do Bolsonaro. Essas informações já chegaram a Bolsonaro agora, mais recentemente, ou não? Vocês estão travando esse debate? A gente já fez, ele sabe de tudo isso, ele sabe do que está acontecendo, e eu acho que o processo vai chegar a um ponto do partido entender o que está acontecendo. Agora, nós já temos uma questão fática, uma questão definida. Nós não vamos aceitar interferência do Wellington Roberto. João Pessoa, ele não vai determinar quem é o candidato, não vai fazer o que faz no interior. Quem vai bater esse martelo? Quem vai bater o martelo é o partido, mas o candidato sai entre Nilvan, Cabo Gilberto e Valber Virgulino. Nós não vamos aceitar a interferência de Wellington. O Queiroga, eu tenho o maior respeito por ele. Você não está incluindo o nome do ex-ministro Marcelo Queiroga, que tem sua caminhada junto com o Bolsonaro. Que é bem-vindo ao partido, né? É um cara que eu tenho nutro maior respeito, carinho, admiração. Estive com ele sexta-feira para a gente bater um papo sobre João Pessoa. Estou lhe dizendo em primeira mão isso. Você teve com ele, conversamos durante umas 2 horas, eu coloquei meu ponto de vista, ele colocou o ponto de vista dele. Agora, eu acho que está sendo usado por Wellington Roberto, né, na tentativa de afetar a minha, a Valber e a Gilberto.
E, diante disso, nós não vamos aceitar interferência. O candidato ou será Nilvan, ou será Valber, ou será Gilberto. Ele é candidato, o ex-ministro colocou na mesa dizendo assim, olha, eu tenho sim a intenção de ser candidato. Isso a mim, eu tenho a intenção de ser candidato, eu digo, pronto, é a mesma intenção que eu tenho, a mesma intenção que o Gilberto tem, a mesma intenção que o Valber tem. Agora, a forma de escolher é que não vai ser do jeito que o Wellington quer. A forma de escolher vai ser ouvindo as bases, as lideranças de João Pessoa, e o candidato vai ser afunilado nessa discussão aqui em João Pessoa e não lá em Brasília. Ou ele aceitou essa tese, ou ele entende que se os critérios forem de pesquisa, por exemplo, ele teria poucas chances... Nós já temos uma posição definida em relação a isso. Qual é? O processo precisa ser democrático, precisa ser claro, transparente, sem coronel determinando. O que é que nós vamos fazer aqui? As lideranças que são majoritárias em João Pessoa, as que ganharam para governador, para deputado federal, estadual e senador, já citei os nomes dos 4, nós vamos instalar um processo de discussão com os grupos de direita, com setores importantes de João Pessoa, segmento produtivo, que é um segmento muito afeito, muito ligado, muito simpatizante às bandeiras conservadoras, ouvir essas pessoas e vamos definir, até dezembro, essa discussão vai acontecer e em dezembro, no começo do ano, a gente já faz uma pesquisa para nessa pesquisa definir quem é o candidato a prefeito. A gente vai chegar, eu acredito, que o Natal com o candidato a prefeito já definido. Definido nesse sentido. Agora, Nilvan, para vocês pactuarem, um caminho da convergência não poderia ser um caminho em que, por exemplo, você aceitaria ser vice de Marcelo Queiroga, ou o contrário, ele poderia ser seu vice, vocês, de certa forma, unem públicos aí e uniriam eleitores e frações do eleitorado em João Pessoa. Isso seria uma forma de convergência? É uma forma, houve pesquisa no final. A discussão tem que ser feita, é uma etapa. O que é que os grupos de direita, os grupos conservadores, as pessoas que convivem próximo desde a campanha de 2018 até 2022 e agora, vale muito a opinião dessas pessoas, vai valer muito, tem um peso importante pesquisa, né? Agora, nós não vamos aceitar que chegue alguém e diga, eu sou escolhido pela direção nacional e já sou o candidato, todo mundo tem que vir aqui. Não, aqui não tem gado aqui, amigo. Por mais que tentem dizer que aqui tem gado, não tem. Aqui tem pessoas inteligentes, pessoas lutadoras, que se sacrificam até particularmente para defender bandeiras que até bem pouco tempo ninguém defendia. E nós só estamos pedindo respeito a um processo natural que qualquer partido pode fazer. Luiz, qual é o partido que vai desmerecer ou não dar atenção devida a quem ganhou em todos os cargos do ano passado a campanha 2022? Para governador, para senador, deputado federal, estadual e senador. Qualquer partido adoraria ter um patrimônio eleitoral como esse. Você acha que a missão do deputado Wellington Roberto é muito menos ganhar a prefeitura de João Pessoa para a direita e muito mais derrotar Nilvan Ferreira e Cabo Gilberto? Eu acho que ele quer derrotar a gente. Porque ele tem o interesse de botar um candidato fraco. A estratégia está clara de Wellington Roberto. Ele é raposa velha. Bota um candidato fraco, porque ele deve ter já acordo com algum candidato para no segundo turno negociar. Com Cícero Lucena ou com outro, com Rui Carneiro? Ou com Cícero ou com Rui Carneiro, eu não duvido. Ou com um candidato do PT, eu não acredito. Olha não aí, duvido. Paulo Cosme. Olha só, Nilvan, agora, ele senta aí, Bruno Roberto, para dizer, também não citou nome diretamente, mas fica claro que o recado é para você e para vocês, Cabo Gilberto, de dizer que foram traídos na eleição porque vocês não votaram em Bruno Roberto para senador. Mas com que prova? Está dizendo que cada um fez sua campanha e foi votar em outros senadores ou cruzaram os braços. O que é que você diz disso? Eu vi a entrevista aqui ele dizendo por que é que João Pessoa, o extrato foi diferente. Isso. Querendo dizer que eu tinha tirado 130 mil votos aqui e eu acho que ele tirou 30 mil votos. Não casou, não casou. Mas porque na terra dele não casou? Em Campina. Sim. Eu fui o segundo governador, 50 e poucos mil votos, e eu não sei nem qual foi a votação que ele teve. Por que eu saía na rua em Campina Grande com ele e o povo não sabia nem quem era ele? Eu tinha que ficar apresentando Bruno. Eu fiz minha parte, né? Apesar de tudo, eu fiz minha parte e eu fui até o fim naquela campanha em respeito a Bolsonaro. Porque tinha uma pessoa muito ligada a Bolsonaro como suplente dele, que é Técio, que é meu amigo, é meu irmão. A aproximação que eu tenho com o Bolsonaro, essa aproximação foi por conta dessa figura, né, que é um cara do bem, é um menino bom, que eu gosto, que eu prezo. Apesar das divergências aqui com o Wellington, eu mantenho com ele uma amizade de respeito, de bem-querer, né?
e fui até o fim por conta de Bolsonaro, porque o suplente era Técio. Mas se não fosse isso, talvez no final do primeiro turno, eu tenha tido, era declarado apoio a pastor Sérgio. Porque Sérgio pediu mais votos para Bolsonaro do que Bruno Roberto. Tá claro isso. Como é que o Caba tem 50 prefeitos e nenhum prefeito declara apoio ao presidente? A Nilvan, que era o candidato a governador, como é que esse povo não foi um comício comigo? Mas estava nos comícios com o João Azevedo, com o Veneziano, com o Pedro Cunha Lima, com todo mundo. Como é que esse povo sufocou até o fim a nossa campanha proporcional, Luiz? A gente tinha condições de eleger mais um federal, mas a estratégia dessa turma foi de derrotar Cabo Gilberto. O que garante... Fariam 3. Fariam, mas eles trabalharam a campanha toda para derrotar Gilberto. É por isso que naquele final da campanha, eu dei uma impulsionada na campanha de Gilberto, principalmente aqui, gravei vídeo com ele, né? Arrumei, inclusive, algumas intrigas no próprio grupo, mas eu precisava fazer aquele gesto com o Gilberto, que era o alvo. Faltou o fundo partidário? Não, prometeram uma coisa de fundo partidário para os nossos candidatos, e no final da campanha estavam confiscando os carros que o nosso candidato tinha para poder se locomover no estado. Entendeu? Ou votava em Wellington Roberto para federal, ou então você não tinha direito a nada. Queriam que na carreata de Campina Grande, na última carreata gigantesca em Campina, queriam que eu obrigasse a meus candidatos a deputado federal e estadual descesse da caminhonete onde eu estava. E eu não fiz isso. Ô Nilvan, a sua fala está bem clara, a sua mensagem está bem clara, ou seja, você está colocando o seu nome como candidato e pré-candidato a prefeito de João Pessoa novamente, junto para discutir isso, junto com as lideranças que tem majoritárias na votação aqui em João Pessoa, Cabo Gilberto, Valber Vigolino. Inclusive, até antecipou aqui dizendo que, olha, a gente quer que em dezembro a gente já tenha essa definição. Marcada e registrada. Agora, se tudo isso não rodar dessa forma aí, enfim, seja lá por que razões forem, você, de fato, você mantém a tese de você sairia do PL, você já tem condições de sobrevivência fora do PL. A gente viu o que aconteceu com o pastor Sérgio Queiroz, que colocou o nome dele na base bolsonarista, teve dificuldades ali com o partido. Quais seriam os seus planos B? Não, o meu plano eu acho que é travar esse debate dentro do PL. Então você não quer pensar em nada antes? Não, essa outra tese aí, eu acho que é algo que eu não preciso pensar agora, nem Gilberto, nem Valber, principalmente eles dois, por conta da fidelidade partidária. Né? Podia, não, mas você é mais à vontade para travar esse debate, porque você não tem mandato. Mas eu acho que a minha prioridade tem que ser travar esse debate dentro do PL, convencer o PL de que a nossa tese é a tese correta, de respeito. Isso é um debate que a gente não podia nem estar travando agora. Isso é um debate que era para 24. Beneficia, né, os outros candidatos. Eu acho que atrapalha a gente esse debate. Cabo Gilberto assumiu o PL. Sabe o que ele respondia em todo canto? Não, ó, debate de candidato eu só travo o ano que vem. Correta a atitude dele. Aí quando ele assume o PL, o partido antecipa tudo e lança logo um candidato a prefeito, desrespeitando as lideranças locais. A gente não pode aceitar isso. Isso é prática da velha política, isso, de atropelar, de tratorar. E a gente tem consciência muito bem de que nós temos condições de ter um candidato forte em João Pessoa, ter um candidato competitivo, defendendo uma boa plataforma de governo, de gestão para a cidade, para sentar com os segmentos, com a dona de casa, com o setor empresarial, com os comerciantes, com os servidores públicos, para fazer uma grande discussão sobre o futuro da cidade. Aí eu fico perdendo meu tempo, né, discutindo questões internas do partido, quando a gente podia estar usando esse tempo valioso para discutir o futuro da cidade. Inclusive, quando você por falar em futuro, hoje é terça-feira, hoje tem a retomada do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral do processo de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. As fichas apostadas aí, os análises, é que a decisão será pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já fala também nesse sentido. Aí eu lhe pergunto, em caso de reveses contra Bolsonaro, se diminui aí a associação, o ímpeto da votação aqui em João Pessoa. Bolsonaro, ele vai saindo do processo de acordo com seus insucessos judiciais e, nesse caso, judiciais eleitorais ou não, Nilvan? Acho que não. Tudo que está acontecendo, do ponto de vista até de jornalistas que acompanham o Senado Nacional, já era previsível de Bolsonaro enfrentar uma verdadeira muralha de dificuldades para se manter nessa perspectiva elegível. Porque tem que encontrar uma forma de tirar ele do cenário de 26.
Agora, eu tenho uma compreensão clara. Eu posso até achar, já pelo que a gente acompanha, que o Tribunal Superior Eleitoral deve deixar Bolsonaro inelegível. Isso nada muda. Você acha que não interfere? Meu nível de comprometimento com ele não altera ele vai ficar pesado? Agora, não, eu acho que ele fica mais forte. É um tiro no pé tirar Bolsonaro desse cenário. Bolsonaro vai ser o maior cabo eleitoral, eu acho, em 2026, em 24, né? Aí é que ele vai mesmo querer fazer grandes prefeituras, importantes prefeituras de grandes e de médias cidades. Vai, inclusive, focar mais junto com o seu grupo para fazer essa conquista, para construir cenário para 26. E 26, eles esquecem que se Bolsonaro não tiver nesse cenário, eu acho que eu ainda alimento lá no fundo da consciência a esperança de que ele vá conseguir. Mas se não conseguir, nós temos outros nomes. A direita hoje é muito forte, os conservadores, esse segmento mais centro-direita, ele é muito forte, pujante. Nós temos nomes importantes, né? E Bolsonaro sendo, em 26, um importante instrumento eleitoral, cabo eleitoral, uma vitrine para que se possa comparar o governo do PT, de tudo que está acontecendo, e o que foi o governo Bolsonaro em todos os aspectos da economia, nas questões das bandeiras da família, como a gente defende, e a população já está fazendo um contraponto. Você fez Pix para Bolsonaro nessa vaquinha que estão fazendo por esse presidente, ou vai fazer? Já fiz ontem. Fez de quanto? Não vou revelar quanto não. Deixa comigo isso aí. Mas ele fez o Pix para... Acha que ele... E acho que está tudo errado, que o pessoal está criticando mesmo? Claro, eu vi a Zé Disseu condenado por corrupção, Luiz. Fizeram vaquinha pra ele. Eu não vi nem tu, não vi ninguém questionando as vaquinhas deles. Eu acho que quando fizeram a vaquinha, eu não estava aqui, viu? Mas aí, agora, por conta do Pix de Bolsonaro, eu vejo uma avalanche de comentários. Porque Bolsonaro não precisa. Há uma interpretação política que precisa ser levada a efeito. Não é que quem está doando para Bolsonaro podia doar R$10, R$20 de cesta básica para pessoas carentes. É um gesto político isso aí, né? E tão honroso, mais honroso ainda, do que doações que se fizeram ou se fez para quem foi condenado por corrupção, como Zé Disseu. E eu lembro muito bem, arrecadou muito dinheiro para pagar multas de sentenças judiciais, condenações por corrupção. E Bolsonaro não está condenado por corrupção e tem aí já uma avalanche de multas que estão estabelecidas com perspectiva de bloqueio já em conta. Então o que é que Bolsonaro está fazendo? É uma forma de fazer um gesto político até para sentir a reciprocidade da sociedade num momento tão turbulento para ele, de o quanto ele pode contar com a sua militância, com o povo brasileiro, já que ele foi, por questões pequenas, não foi presidente da República novamente. Então é nesse prisma que eu analiso o gesto que está se fazendo de mim, de muitas outras pessoas. Quem pode, inclusive, doar muito, está doando muito. Eu vi doação de 10 centavos. As pessoas, eu só posso doar 10 centavos para ele, eu vou mandar 10 centavos, R$1 para ele. E num tempo de tanta queimação dos políticos, que político hoje é um bicho indesejado, eu sinto isso na rua, chego no canto, tem 10 pessoas que presente, tem 9 que gostam de você, tem uma que vai lá e xinga. Até as torcidas, vaquinha para todos os lados. Mas aí você vê hoje, num processo de queimação da classe política tão grande, que as pessoas têm nojo, na grande maioria dos políticos, a avaliação é ruim, aí o cara vai lá, pede um Pix para pagar multa e a população vai lá e faz um movimento que está se fazendo, que já tem, eu acho que, milhões arrecadados. É dentro desse prisma de avaliação política que eu vejo essa questão da vaquinha. E vamos ter que pedir um intervalo aqui, mas tem um evento com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro aqui em João Pessoa. Quero saber se você foi convidado, se você vai lá para esse evento com a ex-primeira-dama. Rapidinho, intervalo comercial, a gente volta conversando aqui com o Nilvan Ferreira.